Muito bom estar com você mais uma vez, terça-feira, sempre uma palavra de vida para a sua vida. E hoje eu quero deixar algumas chaves para você, para esse tempo que nós estamos vivendo, né? Então eu tenho uma pergunta: por que nós sofremos? Essa é a nossa temática de hoje, trazer luz sobre esse assunto, né? Perdas, dificuldades, sonhos interrompidos, lutas, tempo de dor, tempo de angústia. Como se comportar em relação a tudo isso? Qual é a leitura que nós podemos fazer de momentos assim em nossas vidas? Vamos falar sobre isso. Mas se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com 3 amigos. 3 amigos essa palavra, 3 pessoas, 3 famílias que você sabe que elas precisam dessa palavra de vida para a vida delas. E no final eu oro com você, tá bom? Sou o pastor Edson J. Santos, sempre uma alegria estar com você, compartilhando porções da palavra de Deus, e você pode também receber os nossos devocionais de segunda a sexta pelo WhatsApp, ou se inscrever, entrar direto no canal, no Telegram, Devocional Emocionalmente Saudável, e estar conectado conosco. Você pode também nos seguir nas redes sociais, Telegram, pastor Edson J. Santos, e aqui no canal do YouTube, que nós estamos juntos a cada semana, não é verdade? Bom demais, vamos lá? Então, por que nós sofremos? Romanos 8,18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória em nós a ser revelada. Tem pessoas que não sofrem tanto, né? Você já percebeu isso? Tem gente que parece que você olha para ela e fala: a vida dela é boa, está sempre sorrindo, as roupas estão sempre bonitas, bem, o cabelo está sempre penteado, a vida dela é boa. Meu Deus, como que pode, né? Mas tem outros que já você olha para elas e é de chorar. Eu tenho, de vez em quando, situações que me desafiam na fé, na caminhada, em levantar a cada manhã e vencer. Porque se por um lado tem pessoas que sofrem tanto, há outros que passam por aflições, mas conseguem fazer a leitura correta e seguir em frente. Ninguém está isento de aflições, ninguém está isento de dor. Quando vai passar? Será que vai passar? Por que comigo, Deus? Por que essa situação aconteceu? Deus, o que eu fiz de errado? São perguntas na nossa alma. A nossa tendência é olhar para o sofrimento e deixarmos de olhar para Deus. Não faça isso. Nunca olhe para as circunstâncias. Olhe para o Deus que está sobre as circunstâncias. Nós temos que ter em nosso coração uma certeza: isto vai passar. Esse tempo vai passar. As coisas ruins passam. As boas também passam, mas as ruins com certeza passam. Por quê? Porque existe um tempo determinado para cada coisa. E se existe um tempo determinado para cada coisa, nós aprendemos que o sofrimento é necessário. Eu conversava com um amigo na semana passada e ele dizia algo muito simples: nós não vamos viver o suficiente para cometermos todos os erros, então é bom aprendermos com os erros dos outros. Em Hebreus 5:8, a Bíblia diz que Jesus, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Agora, se foi útil na vida de Jesus o sofrimento, por que não será na nossa? Por que nós somos isentos disso? Ele foi um homem que sabia o que era sofrer. A Bíblia diz que ele era um homem de dores. Deus provia as suas necessidades, mas ele não era abastado. Havia momentos de escassez na vida de Jesus, havia momentos em que ele teve que dialogar com o Pai a respeito. Seus irmãos não concordavam com o seu chamado, ele era desafiado na sua identidade. E essa competição às vezes é saudável. Provérbios diz que com ferro se afia o ferro, o amigo ao seu amigo, né? A Bíblia fala para nós. Então, Paulo também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, de alguma forma, esse sofrimento também está cooperando.
mesmo as situações mais bizarras, elas cooperam para o nosso bem. De alguma forma, nós podemos extrair nelas lições preciosas. Aliás, o sofrimento ele é pedagógico, ele é um mestre. As crises da vida, elas nos ensinam a tomarmos decisões, elas nos ensinam a sermos prudentes, elas nos ensinam a administrar, elas nos ensinam a olharmos com sabedoria para as coisas, a valorizarmos algumas coisas que no momento de fartura parece que não tem muito valor. Então, as crises, elas são mestras para o nosso bem. Quando eu olho para o sofrimento, então, por que sofremos? Primeira coisa que eu aprendo, para conhecermos a Deus. Se a nossa eternidade for na glória, já valeu a pena, Max Lucado diz. Veja o amor santo de Deus para com Jó. Deus amava Jó, mas permitiu ele passar por situações. Ele questionava a Deus e os amigos de forma injusta o acusavam. De fato, Jó passou pelo sofrimento e conheceu a Deus. No final do seu livro, ele declara: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Às vezes temos um ritmo cristão, mas não conhecemos a Deus. Temos uma vida cristã prática, mas não temos relacionamento com Deus. Paulo, um grande apóstolo, mas antes perseguia os cristãos. Um dia teve um encontro com Jesus. Se Paulo não caísse em si, não teria sofrido e servido ao Senhor Jesus. Deus disse: ele vai aprender o que é sofrer pelo meu nome. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que o sofrimento nos leva a conhecer mais de Deus, nos aprofundarmos nele. A segunda coisa que eu aprendo é para que nós possamos buscar nele e aprendermos com ele. Às vezes servimos ao Senhor, mas não temos uma vida piedosa. Às vezes sofremos por decisões erradas, por palavras erradas, nossas escolhas erradas por falta de sabedoria. Às vezes sofremos por causa das nossas injustiças, por causa dos nossos pré-julgamentos. Em meio ao sofrimento, nós precisamos aprender a buscar em Deus respostas. Uma decisão errada traz dano para toda a família. A Bíblia conta a história de Elimeleque. Elimeleque era casado com Noemi e ele tinha 2 filhos, Malom e Quilion. Essa história está no livro de Ruth. E houve uma crise, uma fome em Belém, onde eles estavam. E ele sai dali e vai para uma outra terra buscar resolver a situação. Quando as crises chegam, nós queremos soluções. E muitas vezes nós cremos que as soluções vão estar num outro relacionamento, vão estar num outro ambiente de trabalho, vão estar numa outra igreja, num outro pastor, numa outra cidade, até mesmo num outro país. Diante das crises, nós queremos resolver. E ele pegou a sua família e saiu. Mas a Bíblia diz que esse homem veio à morte. Seus filhos também, depois de casado, morreram. E agora Noemi, que significa agradável, está só com uma das noras, porque a outra nora órfã resolve voltar para sua família. E Ruth faz uma aliança com ela. E ela decide voltar. E quando ela volta, e as pessoas dizem: essa não é Noemi? E ela diz: não me chame Noemi, me chame Mara, porque o Todo-Poderoso me tem afligido. Ou seja, Mara significa amarga. A crise, a dor, as perdas do esposo, as perdas dos filhos, a perda financeira, as aflições da vida afetaram a identidade daquela mulher. As crises, elas fazem isso conosco, né? E Noemi levou um tempo para aprender que há um processo, nesse processo de dor, de escassez, que é difícil, há também um aprendizado e um crescimento e uma restauração. E no fim da sua vida, ela vai encontrar um homem chamado Boaz, que significa resgatador, que é um resgatador, e que vem a ter um filho com Ruth. E Noemi agora resgata a sua identidade, resgata a sua memória e escreve a sua história na genealogia bíblica. Olha que coisa mais linda. Davi, um homem segundo o coração de Deus. A forma como ele vivia diante de Deus, admirável, um adorador por excelência. Mas não soube passar isso para os seus filhos. É mandamento ensinar os filhos
Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velha não se desviará dele. Provérbios. Mas Davi não soube passar isso para os filhos e vai ver toda a sua geração sendo deformada, destruída, corrompida por conta dos erros. Os erros, os sofrimentos, nós aprendemos, eles nos ensinam. E uma terceira coisa que nós podemos extrair do sofrimento, porque sofremos, é a humildade. Como nós seríamos se não sofrêssemos? Semideuses, homens e mulheres demais, que andariam por cima de todos. Nos tornaríamos pessoas arrogantes, soberbas. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. O sofrimento nos molda, nos coloca no nosso lugar, nos faz entender e reconhecer que somos pó e precisamos dele nas nossas vidas. Pedro não queria que Jesus lavasse os seus pés. Pedro era cheio de si, exagerado. Mas um dia o galo cantou. E quando o galo cantou, ele chorou e se arrependeu amargamente. Na volta, Jesus olha para ele e diz: tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. O sofrimento nos dá esse coração humilde que precisamos ter. Aliás, em Mateus 5, bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão o reino dos céus. E para encerrar, por que sofremos? Porque precisamos de libertação. Libertação é um processo para você se tornar tudo aquilo que Deus criou em você para que você seja. E a libertação remove as correntes que nos aprisionam. Tem algo em você que não deixa você ser você? Então você precisa de libertação. Existem espíritos malignos que se unem a pessoas por causa do pecado, das brechas que elas abrem, por falta do perdão, por causa do rancor, da mágoa, das alianças não resolvidas, dos votos não cumpridos, de decidir andar para longe de Deus, de comportamentos pecaminosos que ferem a santidade de Deus, e sem santidade ninguém verá a Deus. Storm Omartian declara que é um ciclo vicioso de sofrimento. Liberdade só acontece quando se quer. Você quer ser livre? Então, primeiro, reconheça a necessidade. Qual é a área da sua vida que você percebe que você está presa, que você não consegue romper? É financeira? É emocional? É espiritual? É familiar? É relacional? Qual é a área da sua vida que você sente que está travada? Reconhecer a necessidade que precisa de libertação. Segundo, confessar o pecado a Deus. Pergunte ao Espírito Santo o que há de errado, o que eu posso corrigir, aonde eu preciso acertar, ajustar. Peça para Ele revelar a você, te levar a esse lugar de conserto. Terceiro, após fazer esse conserto, perseverar na caminhada cristã. Ei, não desista. Continue servindo com excelência a Deus. A palavra de Deus liberta. Quando decidimos andar nele, Ele é um conosco. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, mas o nosso sofrimento, Ele tem como objetivo sermos aprovados. É um plano divino. Em Tiago 1:2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Deus nos quer completos, íntegros, perfeitos, para Ele e nele. E assim curados, sarados, possamos também abençoar outros. Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele diz: bendito Deus e Pai de toda consolação, que nos consola, para que possamos consolar aqueles que estão em sofrimento. Então, que nesse tempo, a graça de Deus possa te alcançar, possa te curar, possa te restaurar, possa te levantar, possa levar você a perceber o tratar de Deus em você, e agora curado, liberto,
livre, cheio do Espírito Santo, você possa ser um instrumento para abençoar, aconselhar e direcionar a outros. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te damos graça por essa palavra. Visita o coração dessa pessoa que está conectada comigo agora, trazendo clareza, trazendo direção, discernimento, renovando nela, Espírito Santo, a certeza de que ela é alguém que foi gerada em ti na eternidade para dar certo, que é um filho, uma filha amada do Senhor, e que no Senhor nós podemos ser totalmente curados, limpos, livres, completos, numa boa obra feita, realizada, para sermos instrumentos do Senhor, para abençoarmos vidas por onde passarmos. Visita essa pessoa, toca nela, tira toda a dor, toda a angústia, traz clareza e traz respostas de paz, para que ela saiba que o Senhor é Deus com ela, e que venha um tempo de paz, que venha um tempo de alegria, que venha um tempo de confiança, de renovo, de conquistas, de vida e vida com abundância para a glória do teu nome, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Um abraço.